Tia do Legume C3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM, pelas plataformas digitais. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Comida de Verdade, o seu programa de todo sábado para falar sobre alimentação, agroecologia e também sobre o futuro sustentável. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e você vem comigo para mais um Comida de Verdade. Nesse, para falar sobre como é que a comida chega aqui na cidade, como é e quem é que alimenta o Recife. Olha, toda semana o Comida de Verdade fala das feiras agroecológicas, a gente fala de mercados, supermercados, da alimentação, da comida de verdade. Mas de onde vem essa comida? No fim das contas, quem alimenta o Recife? A gente sabe que a agricultura familiar é a grande força que alimenta o Brasil. Mais de 70% dos alimentos que chegam em nossas mesas vêm da produção de agricultores, agricultoras de um campo que alimenta de verdade. Mas como é que fica a alimentação do Recife no meio disso tudo? Você que está me ouvindo, já parou para pensar de onde vem a comida que enche o seu prato? É muita pergunta. Ainda bem que a gente tem alguém aqui que entende desse papo para falar com a gente. Participando com a gente no Comida de Verdade, Flávio Duarte, agrônomo, agroecologista, sócio fundador do Centro Sabiá. Ele já foi inclusive assessor de mercados daqui e hoje é o nosso convidado. Flávio, muito bem-vindo. Muito obrigado, João, e a todos que fazem a equipe de comunicação do Centro Sabiá, todos que estão nos ouvindo. Esse é um tema importantíssimo e já querendo botar lenha na fogueira, tem um pensador, um filósofo, Tomio Kikuchi, que é um idealizador e um adaptador da macrobiótica aqui no Brasil, um cara que tem Olha aí. dezenas e dezenas de livros publicados. Ele diz assim: nenhum hábito está tão relacionado com o nosso destino quanto o hábito de alimentar-se. Que é isso? Olha aí, começou chutando a porta. Profundo, porque é isso Que mesmo. massa. A alimentação diz respeito a todo o nosso funcionamento. A tudo. E para onde eu estou caminhando? Para onde eu quero direcionar a minha vida? Qual é o meu destino? Porque a gente tem uma prática de pensar o destino como um fator familiar, um fator profissional, um fator financeiro, mas o fator fisiológico, né, do nosso metabolismo é o que determina todos os outros. Porque você não adianta você ser um excelente profissional e ter o seu metabolismo, o seu corpo, a sua condução, né, do corpo físico, além do mental e do espiritual, debilitado. E a alimentação... Não somos máquinas, né? A gente não se compartimenta. A gente precisa, mas a gente não é máquina, mas precisa desse combustível, né? Dessa tal da comida de verdade, né? E está relacionado com isso, com os aspectos astrais também. Isso, tudo. Inclusive com os aspectos espirituais também. Se eu me trato como uma vaca que tem a referência mecânica da alimentação, a vaca é assim: se você botar coisa na frente dela, ela come. E tem animais que não têm esse senso seletivo, né? Então, come ali, às vezes nem pelo instinto, ali é pela mecânica. Então, nós não podemos ficar restritos a esse nível de compreensão da alimentação pelo aspecto mecânico. Entendeu? Não somos ruminantes, né? Exatamente. Flávio? Não somos ruminantes. E aproveitando isso, Flávio, eu já lhe trago essa pergunta, então. A pergunta norteadora desse nosso Comida de Verdade. Pensando assim, rapidamente, quem alimenta o Recife?
Pois é, isso é uma coisa que a gente precisa estar aprofundando essa nossa discussão, porque esse é um aspecto que diz respeito a cada pessoa, né? E aí tem esse elemento que cada pessoa tem uma grande responsabilidade naquilo que está comendo, naquilo que está levando para casa. Mas tem também uma componente que é a componente social. Para onde é que vai a alimentação da população do Recife, a população dos pernambucanos, né? E aí a gente precisa resgatar essa análise crítica, porque não é só uma questão imediata, mas é uma questão de médio e longo prazo também. A gente precisa estar refletindo o que é que a gente encontra nas nossas prateleiras, né? E o que é que a gente está levando para casa. E aí tem essa necessidade de a gente analisar os alimentos também pela componente da componente social, econômica e da sustentabilidade, que não é só a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade de nós mesmos, né? Será que é sustentável a gente ficar reproduzindo um modelo de alimentação que é criado e direcionado pelas indústrias de processamento de alimentos? Será que isso tem futuro para mim? Os estudos estão mostrando que cada vez mais a alimentação é um problema de saúde pública, porque as diabetes, as doenças cardiológicas, as doenças, inclusive, do ponto de vista do funcionamento. O próprio câncer, né, Flávio? Um câncer que vem crescendo no mundo como se fosse uma coisa normal. Ah, faz parte. Não faz parte. Ah, quer dizer, agora faz parte, né? Agora foi introduzido, né? O câncer e problemas neurológicos também. Perfeito. Já estão começando Flávio. a identificar que doenças como Alzheimer, doenças como mal de Parkinson estão também, as pesquisas mais recentes têm mostrado que estão também relacionados, não é só com o cérebro, mas com o intestino, o sistema metabólico, né, nosso. O nosso intestino, o nosso sistema digestivo está também relacionado intimamente com esses tipos de doença, além do aspecto comportamental, porque também não adianta só você comer bem, se alimentar bem e ficar prostrado num sofá, né? A movimentação também a respiração, né? A oxigenação da nossa vida, do nosso corpo, do nosso sangue, é um elemento também que compõe esse quadro, né, de sustentabilidade da nossa vida. Perfeito. E se a gente volta a pensar, né, na capital pernambucana, tem que ter uma lógica para a comida chegar na nossa mesa. Muito do que a gente come não brota na cidade, né? Flávio, essa pergunta ela é norteadora, né? De onde vem a nossa comida? E aí eu lhe pergunto, de forma prática, quais os caminhos que a nossa carne, a nossa fruta, verdura tem que fazer para chegar aqui? Tem um caminho certo para isso, Flávio? Olha, eu acho que a gente precisa construir, a partir desses referenciais, de que a gente precisa valorizar aquilo que é produzido em nosso estado, a gente precisa valorizar a alimentação como uma política de saúde pública, a gente precisa analisar os ciclos que esses produtos que a gente está levando para casa, quais são os ciclos que eles fazem, né? Que eles fazem, né? Que tipo de insumo é utilizado, né? Quais são os riscos que eu estou correndo ao consumir determinado tipo de produto, determinado tipo de alimento, né? Então, essa análise crítica tem o seu componente pessoal, o seu componente familiar, o seu componente de grupo, e tem esse componente também que é mais amplo e que é mais importante, ou tão quanto importante, que é essa questão da justiça social. A gente precisa resgatar também a alimentação como um ato de promoção da justiça social e da justiça climática. Nossa, né? Perfeito, Flávio, perfeito.
E muitas vezes, Flávio, o próprio agricultor não tem domínio, né, sobre essa própria produção dele. Apesar de ser a agricultura familiar, a força produtora do país, ainda existe um desafio, né, de fazer com que essa comida seja valorizada e que o trabalho desse agricultor, dessa agricultora, seja bem pago. Ainda existe, Flávio, um desafio com atravessadores, com o agro. Que desafio é esse, Flávio? Pois é, as pequenas cidades do nosso interior de Pernambuco vivem uma grande contradição. Os produtores rurais precisam e são acostumados a trazerem os seus produtos para a Ceasa ou a vender a atravessadores que trazem para a Ceasa, e os comerciantes que frequentam as feiras nos municípios compram os produtos, ou seja, é um segundo atravessador que compra os produtos na Ceasa, muitas vezes sobretaxados, né, com preços muito mais elevados, e levam para aqueles municípios onde aqueles agricultores locais não têm o costume, não têm a prática de comercializar os seus produtos na sua própria cidade. Então, isso é uma grande contradição. Que loucura, né? Veja o processo. Ir, voltar, ir de novo, para voltar caro. Isso foi muito visibilizado na nossa pandemia de Covid, né? Onde as feiras deixaram de existir, muitos dos mercados e os fluxos foram interrompidos, e quem foi que alimentou a cidade naquele momento de crise? Foram os agricultores locais que Flávio, mais de 10 toneladas vendidas não, doadas pela agricultura familiar para alimentar a cidade, que passava fome, que ainda não se recuperou totalmente não, vale lembrar. A cidade ainda tem um grande desafio da insegurança alimentar. Pois é. Mas quando precisou, soube de onde buscar. Soube que quem alimenta a cidade também é a agricultura familiar, né, Flávio? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa construir, precisa ter essa imagem, sabe, no nosso horizonte. Isso. De fazer com que aquele comércio local de alimentos seja feito pelos próprios agricultores dos municípios. É claro que isso não é uma coisa de estalar dos dedos, né? Mas é uma coisa que precisa ser planejado, né? E o engraçado, veja o mais engraçado disso tudo, engraçado para não dizer... Engraçado assim, né? Para não dizer surreal. Trágico, terrível, absurdo. O dinheiro que é circulado no município, ou seja, quando uma dona de casa compra um produto de um atravessador, certo? Aquele dinheiro que foi repassado para o atravessador fica onde? Vai para onde? Não vai para o seu município. Então ele é extraído do município, da economia local, que passa a ter some. Isso passa a economia local passa a ter uma dificuldade de ter esse elemento unificador, né, que faz a interligação entre as trocas e os serviços, os produtos e os serviços. Então isso tem um peso na economia muito grande, e eu acho que é isso que a gente precisa repensar, a gente precisa... E as feiras agroecológicas, elas trazem essa experiência, né? Aqui na cidade do Recife, a prefeitura tem cadastrado quase 80 feiras agroecológicas na cidade do Recife. Repita, quantas feiras, Flávio? Quase 80 feiras agroecológicas. E todas elas sendo realizadas por uma venda direta dos agricultores. Todas elas têm quase o mesmo preço, são preços semelhantes, né? Não tabelado, né? Fazem a tabela para saber. É quase tabelado, porque a gente constituiu uma concepção de preço justo, que é aquele preço que remunera o agricultor, mas que também
dar sustentabilidade ao consumo das famílias. Está tudo conectado. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de comida. Quando a gente fala de comida, estamos falando de segurança. Quando a gente fala de segurança, estamos falando da cultura. Quando a gente fala de cultura alimentar, a gente está falando da soberania. Então veja, Flávio falou lá no comecinho do papo, se você perdeu, volte e escute de novo. Está tudo conectado. Minha gente, pensar na comida que chega na nossa mesa e como ela chega é muito importante. Mas é também muito importante pensar nas mãos que produzem essa comida. E a gente vai falar sobre mais disso já já. Porque agora a gente vai fazer uma pausa aqui no Comida de Verdade. Pegue uma aguinha, se hidrate, fiquem aí, a gente volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Marque no seu mapa e vem conhecer as feiras e espaços agroecológicos na sua cidade. Se liga nos endereços. Primeira parada é no Espaço Agroecológico de Setúbal. Ele fica na Avenida Marechal Juarez Távora, por trás da Escola Americana do Recife, no bairro de Setúbal. O Espaço Agroecológico de Setúbal abre todos os sábados, das 5h30 às 10 da manhã. Nossa terceira parada é na Feira de Economia Solidária e Agroecológica, UFPS-CCSA. Fica exatamente no campus da Universidade Federal de Pernambuco, ao lado do prédio de Ciências Sociais. A Feira de Economia Solidária e Agroecológica UFPS-CCSA funciona todas as quartas, das 5 da manhã até 1 da tarde. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Para saber mais, visite centrosabiá.org.br/feiras. Agroecologia em Foco. Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui com Comida de Verdade. Por aqui seguimos nessa conversa sobre quem alimenta o Recife. Olha, hoje a comida de recifense encontra mais caminhos para chegar nas nossas mesas. A agroecologia é, inclusive, fundamental nesse processo. Flávio, como que as feiras agroecológicas, agricultores e agricultoras furam uma lógica de uma comida que vem de longe, que vem, inclusive, às vezes envenenada, né? Dá para aproximar a comida de verdade da cidade? A experiência das feiras agroecológicas em Recife está mostrando isso. E desde o início, João, Verdade. A gente tinha essa preocupação. A gente não queria... Inclusive, era um debate muito presente. Não, porque a gente precisa aumentar, porque é um produto orgânico, a gente precisa... a gente pode colocar 40% a mais do preço, porque é um produto... Não, vamos colocar... Não é um essa preço... lógica, né? Não é essa lógica. Vamos colocar um preço, estabelecer um preço justo, porque nós queremos que as feiras agroecológicas sejam um exemplo, um espaço público, né, que tenha essa função social de possibilitar uma alternativa do consumo. E engraçado que eu encontrei ontem uma agricultora, aí eu disse, a senhora é da feira? Eu sou da feira de Casa Forte e tal. Eu disse, mas a senhora é antiga, eu tenho 24 anos. Olha aí. Tenho 24 anos que comercializo lá na feira de Casa Forte. Então você vê que são pessoas que têm, e a gente observando as barracas nas feiras, a gente percebe que os filhos também estão se agregando, né? Sim, exatamente. A juventude. São iniciativas de comercialização
e vai além da comercialização, que envolve muitas mulheres. Exatamente. Né? Então, isso tem um papel também muito relevante. E a gente tem condição hoje de dizer, de afirmar que a gente tem condição de, em todos os bairros da cidade do Recife, a gente ter feiras agroecológicas, que a gente já tem, sem apoio do poder municipal, sem apoio mais enfático, né, do poder público estadual. Se a gente tivesse esse apoio, eu tenho certeza que a gente teria muito mais feiras agroecológicas espalhadas em todo o estado de Pernambuco, criando, invertendo a lógica das feiras convencionais, que são induzidas pelos atravessadores, mas de feiras agroecológicas com produto diferenciado, realizadas por produtores do próprio município ou de municípios próximos, né, daquela localidade. E mais próximos do que nunca, inclusive, né? O Recife, inclusive, Flávio, a gente está falando dessa agroecologia, desde o ano passado ganhou uma escola de agricultura urbana, a Escola Marias, um projeto de fomento de uma agricultura que é feita na cidade, como você bem colocou, né, por mulheres agricultoras, mulheres que se reconectam com o plantio. Flávio, que força isso tem, né? Quando a gente pensa num Brasil que volta a bater recorde no uso de veneno, que ainda é viciado em agrotóxico, em agronegócio. Que força tem uma agricultura, Flávio, que é feita na cidade? Pois é, e isso se soma a um conjunto de outras transformações sociais e econômicas que estão acontecendo na vida das pessoas, que é diferente daquela concepção da década de 50 e de 60, 70, de que os agricultores precisariam deixar o campo para vir morar na cidade, para trabalhar como assalariado e depender da mercearia para se sustentar. Hoje isso não é um padrão único, digamos assim. Há um padrão de pequenos empreendimentos que estão acontecendo nos bairros, pequenos empreendedores que estão tomando iniciativa, saindo dessa vida da relação assalariada para poder apostar em iniciativas econômicas. E aí tem uma componente, quando a pessoa é um empreendedor, ela também tem mais flexibilidade no seu horário de trabalho, podendo utilizar uma parte do seu horário de trabalho para produzir alimento no seu quintal, no seu bairro. E aí é um passo além, né, Flávio? É outra lógica de produção. A agricultura urbana vem ganhando cada vez mais força. A gente tem uma política nacional de agricultura urbana. Aqui em Pernambuco foi apresentada um projeto de lei pelo deputado Doriel Barros para a criação de uma política estadual de agricultura urbana para o estado de Pernambuco. E experiências têm demonstrado que é possível produzir alimentos também nas escolas, criando espaços pedagógicos e produtivos e ornamentais nas escolas, a partir dessa compreensão de cultivos em pequenos espaços, cultivos altamente consociados, altamente diversificados, que tem essa multidimensão também, a dimensão pedagógica, até a dimensão do ponto de vista mental. Eu ia falar, né, da saúde mental. Minha gente, mexer com terra nos reconecta. E inevitavelmente estamos falando também de saúde mental, né, Flávio? Claro. A gente não pode deixar de fazer essa relação com a saúde e com a medicina, né? Total, Flávio. E olha só, a gente tá aqui falando quem alimenta o Recife, quem alimenta Pernambuco, quem alimenta a cidade. Mas aí, Flávio, já que você puxou os finalmente, puxo com você aqui. Estamos aqui já raspando o prato da comida de verdade e eu preciso trazer a pergunta final do nosso programa. A pergunta que eu sempre fecho com todo mundo que passa por aqui, com a mesma pergunta, porque eu gosto de me alimentar de coisas diferentes. Flávio, depois de todo esse nosso papo, o que de fato nos alimenta? O que nos alimenta é a comida saudável que a gente consome diariamente e é a comida saudável que a gente leva para dentro da casa,
mas a gente também precisa se alimentar de ideias, de pensamentos positivos, né? De alimentar uma fé na condução da vida, na condução do amor entre nós, entre as pessoas, e na esperança de construção de um mundo cada vez mais evolutivo, uma família cada vez mais evoluída, relacionamentos cada vez mais evoluídos, calcado nessas raízes que dão sustentação aos nossos sonhos, aos nossos projetos, né? Não adianta planejar só pela metade, não adianta ter êxito só pela metade, tem que ter um êxito sistêmico conectado a todos esses elementos, né? Perfeito! É isso, Flávio! Muito obrigado por mais uma participação com a gente. Eu aprendo muito, Flávio. A cada conversa a gente vai trocando e isso é muito importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abração a todos vocês aí da comunicação e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Valeu! Gente, conversamos aqui com Flávio Duarte, agrônomo, agroecologista, sócio fundador do Centro Sabiá, ex-assessor para mercados daqui também. E chegou a hora da dica de verdade, a nossa dica agroecológica semanal aqui do Comida de Verdade. Então bora ouvir, se liga na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, meu nome é Lucas Daniel. Eu faço parte da Cruza Criativa, que é uma produtora de desenvolvimento e um coletivo de roteiristas periféricos. E hoje eu quero trazer para vocês uma dica de verdade. Uma indicação de leitura que a gente vem fazendo no grupo de estudos sobre ficção e imaginação política, o GFIC, que é o livro do Antônio Nego Bispo, A Terra Dá, A Terra Quer. Esse livro dessa grande liderança quilombola que encantou-se, trata de temas muito sensíveis sobre as questões raciais, sobre as questões da terra. Esse livro, Antônio Nego Bispo vai nos abençoar e nos encantar com vários conceitos fundamentais para a gente pensar outras formas de relação com a terra e de relação com o comum. Ele vai pensar uma nova ética de relação com a terra e com as pessoas e os animais que fazem parte da Terra e tudo que existe na Terra a partir do conceito de confluência. Como a gente pode criar uma outra ética de relação com a Terra. Eu acho que é uma leitura fundamental nos tempos em que vivemos e principalmente para as questões raciais a gente pensar a figura do humano. Como essa concepção de humano, que é colonialista, ela tem uma linha de cor, uma linha divisória ética que faz com que a expropriação de terras seja justificada eticamente. A Terra Dá, A Terra Quer é uma leitura fundamental. É um livro que compartilha sabedorias ancestrais para as pessoas fora do quilombo e que nos faz refletir sobre o papel da oralidade, da transmissão da memória e dos saberes e como retomar as práticas coletivas da oralidade, se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos. Eu convido a vocês para participar do GFIC, do grupo de estudos de ficção e imaginação política, e vocês podem acessar no Instagram da Cruza Criativa, que tem o mesmo arroba. Um grande abraço e boa leitura. A dica está dada aí, pessoal. É isso. Com a dica de verdade, fechamos o Comida de Verdade da semana. Muito obrigado por sintonizar com a gente. Muito obrigado por ouvir o Comida de Verdade, ouvir o Centro Sabiá, ouvir a agroecologia na sua cidade. E olha, o Centro Sabiá continua pelas redes sociais. Instagram, Facebook. Procura por Centro Sabiá. Procura lá, segue a gente, fica com a gente. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, roteiro. Comigo, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá
com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.